É muito importante, né, essas duas temáticas, missão e educação. Se a gente for pensar um pouco, até mesmo no descobrimento do Brasil, nós tivemos os missionários, né, da Companhia de Jesus que tiveram que aprender a língua ou tupi ou guarani para poder falar de Deus, falar de Jesus para os habitantes que aqui denominaram índios. E eles tiveram que fazer um esforço muito grande, né? Vieram em missão de anunciar o Evangelho, de dar esse testemunho, mas também a responsabilidade de aprender com os índios a sua língua e ensiná-los também a língua portuguesa. A igreja sempre se preocupou nessa dimensão da missão e do evangelho. São duas situações em que nós precisamos de estar atentos sempre para o anúncio do evangelho, né? Essa preocupação é tão grande. Em 1998, a campanha da fraternidade dizia fraternidade e educação, motivando as pessoas a saírem do analfabetismo para que se tornem realmente cidadãos, homens e mulheres capazes de interpretar o seu tempo e assim também manifestar a sua fé. Conheço muitas pessoas que quiseram aprender a ler para ler a palavra de Deus. Olha que bonito. E hoje conseguem anunciar o reino de Deus através da educação. A educação, é claro, que não é somente aprender a ler e a escrever, está muito amplo, mas é uma preocupação sempre da igreja de educar, para que também possa acontecer a sua missão. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz, para que também nós possamos nos tornar cidadãos do reino. Oi, meu nome é Mariana Domingues Pires, eu tenho 17 anos, sou aluna do IFMG, Campus Ouro Preto, estou no terceiro ano do curso técnico integrado em administração e hoje eu vim falar um pouquinho de como tem sido a experiência de estudar durante esses tempos de pandemia. Bom, eu acho que acima de tudo tem sido uma experiência muito desafiadora, tanto para nós estudantes quanto para os professores também, porque todo mundo teve que se adaptar a uma nova realidade, a um novo formato de ensino, e tudo aconteceu muito rápido, então não teve uma preparação prévia, e aí tiveram as dificuldades de adaptação. E como esse método depende muito da tecnologia e da internet, tem algumas dificuldades relacionadas à instabilidade de conexão, né? Às vezes a internet está meio lenta e aí fica mais complicado para acompanhar as aulas e as atividades, mas é uma coisa que não está no nosso controle, né? E enfim. É claro que não é a mesma coisa do presencial, porque ali no presencial tem aquela interação entre os colegas e os professores, e é mais fácil de se comunicar com as pessoas, mais fácil de procurar o professor para tirar alguma dúvida ou pedir alguma orientação, e com o ensino remoto essa comunicação ficou um pouco mais dificultada. Mas foi a alternativa, né, que se encontrou para continuar os trabalhos escolares sem ficar ainda mais prejudicado por conta da pandemia. E o ensino remoto também tem as suas qualidades, né? Com isso, agora a gente está tendo a oportunidade de ficar mais habituado a utilizar alguns recursos que estão aí à nossa disposição. A tecnologia ela está muito avançada e está com algumas inovações, alguns recursos bem legais. E então é uma oportunidade mesmo de estar trabalhando com essas ferramentas diferentes. Agora, com o avanço da vacinação, eu espero que volte o presencial, porque agora que está mais seguro, né, para voltar, para matar mesmo a saudade dessas pessoas, dos colegas, dos professores, e espero que volte. E é isso. Olá, eu sou a professora Ciomara, sou professora da Universidade Federal de Ouro Preto, dos cursos de Educação Física, e hoje me pediram para falar um pouquinho do que vimos e ouvimos na educação nesse período pandêmico.
Primeiro, ressaltar que estou sem máscara, porque estou em casa, como estou desde quando começou o período pandêmico, né, que foi em março do ano passado, março de 2020. E exatamente por estar em casa, nós aprendemos muitas coisas e sofremos também, que aprender não é assim tão fácil, né? A gente aprende sofrendo e sofre aprendendo algumas coisas. Uma vez me ensinaram que há duas maneiras de aprender e a terceira eu aprendi com a vida, pelo amor, pela dor, ou então com o aprendizado dos outros. Pelo amor ou pela dor, a gente aprendeu algumas coisas em casa nesse período. Mas com o aprendizado dos outros, era o que nos faltava nesse período de pandemia. Nós não tínhamos precedentes. Nós não sabíamos como ensinar 100% remoto. Nós não sabíamos como aprender. E muito menos sabíamos que tínhamos que aprender mais para ensinar alguma coisa. E que os melhores professores nossos nesses momentos, de novos aprendizados, de novas tecnologias, de inserção do trabalho dentro de casa, foram os nossos próprios alunos. Alguns, não todos. Alguns ainda resistentes até a essa mudança, né? Muita gente é resistente às mudanças que acontecem, mas mudanças que foram impostas pela própria pandemia. Impostas para quem quis se manter saudável, impostas para quem quer pensar no próximo e manter também a saúde do próximo, a saúde mental, a saúde física, além daquela saúde que a gente vê todos os dias, divulgados nas redes sociais e nos jornais como um todo. Mas tivemos que aprender a lidar com isso. O que nós aprendemos neste período? Por exemplo, como que a gente faz para se manter saudável dentro de casa? Não só pensar na alimentação, que é o trivial. Como eu não posso mais sair para fazer uma caminhada na rua, para fazer uma ginástica na academia, ou para fazer um treino mais específico, como que eu faço isso dentro de casa? Como que eu transformei todos os meus aparatos domésticos para o meu dia a dia, 24 horas, 7 dias, 30 dias no mês, direto dentro de casa. E este convívio de aprender a me manter saudável também me proporcionou um aprendizado de relacionamento. Nós tivemos que aprender a relacionar, a tolerar, a entender, a compreender o outro na presença e na distância. Esse aprendizado da distância foi muito importante, porque eu talvez tenha uma situação a qual seja confortável na minha casa. Mas como que é o outro? Como que é o outro que vai aprender aquilo que eu preciso ensinar? Como que é o outro que vai me ensinar aquilo que eu pretendo aprender, o que eu preciso aprender? Como foi isso? Isso tudo para nós durante a pandemia foi muito difícil porque não tínhamos precedentes. Tinha nada que a gente sustentasse a nossa decisão, as nossas tomadas de decisões de como fazer para saber se aquilo ia dar certo ou não. O que nós fizemos durante esse período foi trocar, metaforicamente falando, trocar o pneu do carro com o carro andando. A gente foi aprendendo a lidar com as novas tecnologias, por exemplo, uma dessas, as redes sociais com mais ênfase, durante o próprio processo. Então, a gente foi evoluindo nesse processo. Mas esse processo é positivo também. Ele também nos ensinou a lidar com essas novas tecnologias, ferramentas que estão aí. Muitas ferramentas foram melhoradas, foram mais otimizadas, estão mais próximas hoje do dia a dia do sujeito dentro de casa, no trabalho, e assim vai por diante. Lidamos, evidentemente, com vários desconfortos ainda. Por exemplo, não temos uma rede de internet que seja tão potente aquilo que nós poderíamos querer que fosse para a transmissão, para fazermos as lives, para fazer um meet, para fazer um Zoom, né? Mas tudo isso foi incorporado. Lidamos ainda com os barulhos de dentro de casa, né? Que nem sempre são os mais propícios para que eu possa aprender. Mas eu também aprendi com isso. Aprendi a pedir silêncio, aprendi a fazer com que as pessoas que estão dentro da minha casa façam silêncio no momento que eu mais preciso para estudar, para trabalhar, para lidar com essas questões. Aprendemos tudo isso, e tudo isso é educação. E tudo isso faz com que a gente entenda o que vai ficar dessa pandemia. A gente tem que entender o que a gente está aprendendo com essa pandemia, mas também temos que pensar naquilo que vai permanecer. Essa pandemia vai acabar, não da mesma maneira que começou, de um dia para outro. Ela vai acabar devagar. Ainda vamos usar máscaras, mas como que será o novo normal? O que a gente vai trazer do antes da pandemia e o que nós vamos levar de durante a pandemia?
Hoje, por exemplo, já há estudos de alunos universitários que tiveram uma melhoria da qualidade de vida durante a pandemia em relação ao que era antes da pandemia. Então, o que é a pandemia? O que a pandemia nos ensinou para que, então, possamos permanecer com este mesmo comportamento? Aproximou-nos da família, hoje nós temos uma integridade familiar talvez melhor em prol da pandemia, desse isolamento social, nos aproximou também de conhecer mais o próximo e entender as suas realidades, e entender como que essas realidades vão se configurar no dia a dia deste novo normal. O que a gente espera com tudo isso é que nós possamos continuar aprendendo com a mesma velocidade do anseio e das dúvidas, evidentemente, que tivemos no início da pandemia. Aquele momento de não saber como fazer, de não saber o que fazer, nos leva numa instabilidade muito grande, mas é esta instabilidade que nos faz criar novos momentos. Eu espero que todo o bom aprendizado que foi feito, que foi adquirido durante essa pandemia, permaneça. E que permaneça para bons frutos de uma sociedade mais igualitária, de uma sociedade que reconheça o benefício da educação, que reconheça aquele que aprende e aquele que aprende todos os dias ensinando. Enfim, assim, com todo o aprendizado que tivemos e que ainda teremos nesse processo de pandemia, um feliz dia dos professores. Fiquem bem. Tchau, tchau.